Amigos, camaradas, apoiantes da CDU, estamos nos derradeiros dias de campanha das eleições para deputados ao Parlamento Europeu. E chegamos aqui a Alpiarça com uma grande confiança num bom resultado da CDU nestas importantes eleições. A CDU está a crescer e afirma-se de forma crescente com uma grande força que faz a diferença no pantanoso consenso comunitário das políticas da direita e da social-democracia, onde convivem PS, PSD e CDS, com consequências para Portugal. A grande força que se bate por uma efetiva ruptura com a União Europeia do grande capital e por outra Europa dos trabalhadores e dos povos, em que seja salvaguardada a independência e soberania nacionais e o direito do nosso povo, das suas instituições, a decidir do seu próprio destino. Nesta campanha tem ficado cada vez mais claro que é a CDU que não está dependente nem se submete a outros interesses que não sejam os do povo e do país. Na nossa campanha, os problemas do país não passam ao lado, como acontece com as campanhas do PS, PSD e CDS, que assumindo em conjunto um programa alheio congeminado em Bruxelas, se dedicam à troca de piropos, a esgrimir as suas secundaríssimas diferenças com que se alimentam todos os dias de campanha, porque naquilo que vai contar e que determina verdadeiramente o rumo do país, já se puseram de acordo quando ajoelharam perante o diretório das grandes potências europeias e os monopólios. No decorrer desta campanha, ficou claro que PS, PSD e CDS não têm outra solução para o país senão seguir, como têm feito, o mando do diretório do Partido Popular Europeu, onde estão PSD e CDS, e do Partido Socialista Europeu, onde está o PS, e que concertam em comum ao serviço das transnacionais, dos grandes negócios e da finança. No decorrer desta campanha, ficou patente a sua dificuldade em apresentar uma medida, uma posição que os tivesse distinguido naquilo que é essencial e determinante no Parlamento Europeu. Por isso, nesta campanha, passaram a esconder, estiveram sempre unidos, e bem unidos, pela igual aceitação do colete de forças dos constrangimentos do euro, do seu tratado orçamental, da sua política de ditadura do déficit. Passaram a esconder, em comum acordo, o favorecimento nas privatizações, nas PPPs, na defesa da liberalização dos mercados, ao serviço dos grandes interesses transnacionais, nomeadamente do agronegócio, com impactos muito negativos na economia nacional, bem evidente na nossa agricultura. Passaram a esconder que estão juntos e bem juntos na defesa da União Bancária, que serve os tubarões financeiros, os grandes bancos europeus e o seu projeto de concentração bancária. Passaram a esconder que estiveram juntos e bem juntos, lá no Parlamento Europeu, nas políticas de ataque aos salários e direitos sociais e laborais, e não foi só no tempo da Troika. E é por isso que nestas eleições para o Parlamento Europeu, a opção que está colocada aos portugueses é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os interesses dos trabalhadores e do povo, como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e farão no futuro os deputados do PS, PSD e CDS. Se aceitamos que o aprofundamento do projeto supranacional do domínio económico e político que nos submete aos ditames dos grandes interesses e das grandes potências, como têm aceito PS, PSD e CDS, ou se afirmamos a soberania nacional como elemento fundamental de uma alternativa progressista, como defende a CDU e os seus eleitos. Sim, amigos e camaradas, esta é a hora de optar pela afirmação da soberania e por um projeto progressista a favor dos trabalhadores e do povo, votando na CDU. Esta é a hora de dizer claramente a cada um e a todos, os que aspiram a um Portugal com futuro, que o seu voto conta,
para somar força à força da CDU, para fazer avançar o país e impedir que ande para trás. É esta a questão que se impõe assegurar já nestas eleições para o Parlamento Europeu e garantir o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que aí vêm. Um caminho de conquista e avanço com mais votos e a eleição de mais deputados da CDU. Nós temos uma grande confiança num bom resultado da CDU. Temos uma grande confiança num bom resultado pela lista de candidatos que temos. Uma lista de homens e mulheres dedicados à causa dos trabalhadores do nosso povo e do país. Uma lista de candidatos com um percurso de intervenção cívica que se vê reconhecido pelas populações. Candidatos com provas dadas de dedicação nos mais diversificados domínios da nossa vida coletiva. Temos confiança num bom resultado da CDU porque temos confiança no trabalho que os nossos deputados realizaram no Parlamento Europeu. Um trabalho que faz dos deputados eleitos pela CDU os mais ativos, coerentes e intervenientes deputados portugueses representados no Parlamento Europeu. Sim, temos um valioso trabalho na defesa dos direitos sociais e laborais, na defesa dos setores produtivos nacionais, nomeadamente na agricultura, com a apresentação de propostas de alteração aos regulamentos da política agrícola comum, visando o reforço dos instrumentos de regulação da produção, a distribuição justa dos pagamentos da PAC entre produções, produtores, regiões e países, que beneficie os pequenos e médios agricultores, com as ajudas ligadas à produção. Mas foram também os nossos deputados que se empenharam verdadeiramente na luta pelo reforço dos fundos estruturais e de coesão, que estiveram como ninguém na linha da frente do combate contra a chantagem e a ameaça das sanções a Portugal e com as propostas a favor da criação do programa de apoio e não de penalizações, defendendo o país e a vida dos portugueses. Sim, camaradas e amigos, foram deputados da CDU que desde a primeira hora se apresentaram no Parlamento Europeu com iniciativa própria e os olhos postos na defesa dos interesses nacionais e não a secundar, a dar aval ou legitimar as orientações fabricadas pela burocracia de Bruxelas, a mando dos donos da União Europeia, como fizeram PS, PSD e CDS. Esses mesmos que se apresentam hoje às eleições, assumindo-se como os salvadores da Europa que dizem ameaçada, mas que não foram capazes de salvar Portugal dos atrasos e dos graves problemas que hoje enfrentamos. Esses mesmos que afirmam querer salvar a Europa, mas não se importaram de afundar o país, arrastando com a sua política de submissão pelo desastroso caminho que tornou Portugal um país crescentemente mais frágil, mais dependente, mais desigual no plano social e do território. Sim, nós sabemos que há ameaças e há perigos, mas os perigos combatem-se com políticas que sirvam os povos e não o grande capital transnacional. Combatem-se assegurando e concretizando uma política verdadeiramente alternativa à política de direita, uma política ao serviço do progresso social e do desenvolvimento económico, como o que o PCP e a CDU defendem para Portugal. Uma política que tenha como preocupação séria e prioritária enfrentar sem hesitações os condicionamentos e constrangimentos da União Europeia e do euro e os seus instrumentos de usurpação da soberania que têm sido e são um bloqueio ao nosso desenvolvimento económico e social. Há quem queira que a gente se esqueça do que foram os anos de sofrimento infligido ao nosso povo pela política nacional europeia dos governos de PS, PSD e CDS e os seus acordos com a troika estrangeira e da União Europeia. Mas nós não esquecemos, porque sabemos bem quem assumiu a luta de resistência a esse caminho. Foram as forças da CDU e com a luta dos trabalhadores e do povo. Foram as forças que estão na CDU que criaram as condições para interromper o caminho para o desastre. Mas se temos confiança num bom resultado da CDU, pela lista que temos, pelo trabalho realizado no Parlamento Europeu, sentimos o reconhecimento por mais portugueses pelo nosso trabalho e luta aqui no país,
nestes quase 4 anos da nova fase da vida política nacional. 4 anos que mostram a decisiva importância de dar força à CDU. Têm sido anos de intensa atividade do PCP e da CDU no plano institucional e no plano da organização e ação de massas, visando a reposição de direitos usurpados por anteriores governos do PS, PSD e CDS, mas também de novos avanços e conquistas. Avanços e conquistas que são inseparáveis da continuada e decisiva intervenção do PCP e da CDU. Uma intervenção que permitiu que se avançasse na recuperação de salários, no subsídio de Natal, nos feriados, no aumento da valorização das reformas e pensões, nos abonos de família, na redução dos impostos sobre o trabalho, na distribuição grátis de materiais escolares, entre outras, que se avançasse na eliminação do pagamento especial por conta, beneficiando milhares de pequenos e médios empresários, no apoio à agricultura familiar, na redução dos custos com combustíveis para os agricultores. O que se avançou, é bom que os portugueses e o povo tenham disso consciência, foi porque o PS não tinha votos para sozinho impor a política que sempre, ao longo de 4 décadas, fez sozinho, ou com o PSD e o CDS. Ninguém duvide. Ninguém duvide. O que se conseguiu de avanços não existiriam hoje, se não fosse a iniciativa e a proposta das forças da CDU. Hoje está mais clara a importância do papel da CDU, mais claro que é reforçando a CDU, que é possível não só assegurar o que foi conquistado, não é retirado, como abrir perspectivas para uma outra política alternativa para responder aos problemas do país. Avançar no caminho que leve mais longe as medidas decididas nos últimos 3 anos e meio, com uma política alternativa que valorize os trabalhadores, os seus salários, os seus direitos, como condição indispensável para a criação do emprego e do crescimento económico, que promova nomeadamente um aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, que combata a precariedade laboral, a desregulação dos horários de trabalho. Avançar numa política que assuma a agricultura, a pecuária e a floresta como estruturantes para o desenvolvimento da economia nacional, que combata o gigantesco déficit no plano dos cereais, da carne de bovinos ou da fruta, para que esta terra do Ribatejo tantos contributos podem dar. Uma política que garanta o escoamento a preços justos à produção, que combata a ditadura dos grupos monopolistas de distribuição, que assegura o controle dos custos de produção, nas sementes, dos adubos, dos fitofármacos, da energia e dos combustíveis. Uma política que assegura uma distribuição justa de apoios, apoiando prioritariamente os pequenos e médios agricultores e que valorize os mercados locais e os circuitos curtos de distribuição. Uma política alternativa que invista na qualidade dos serviços públicos. Bom, eu sou capaz de... já veio outra vez. Uma política alternativa que invista na qualidade dos serviços públicos, na saúde, na educação, na ciência, na cultura, na justiça e na segurança das populações. Sim, avançar é preciso e é por isso que conta a força da CDU. Com mais força a CDU é esse o caminho que havemos de percorrer. São muitas as razões para votar CDU, para não deixar nas mãos dos outros o que cada um tem de decidir para defender os seus direitos. É essa a garantia que a CDU dá. A garantia de não vergar perante as imposições da União Europeia. A garantia de pôr sempre à frente os interesses de Portugal, a defesa dos trabalhadores e do povo. Uma garantia provada pelo trabalho realizado pelos nossos deputados no Parlamento Europeu. Uma garantia confirmada pela clareza das propostas para responder aos desafios e constrangimentos da União Europeia. Uma garantia acrescida pela indiscutível capacidade, seriedade e qualidade dos nossos eleitos e candidatos, a começar pelo nosso João Ferreira. Todos, incluindo quem ainda não nos apoia,
reconhecem que João Ferreira é o candidato mais bem preparado, que sabe do que fala, que conhece o pulsar da vida deste país e deste povo. É esse reconhecimento que está a determinar que mais e mais eleitores se estejam a decidir pela CDU, a juntar-se à CDU, a ampliar esta corrente de apoio que é preciso fazer que continue a crescer até ao próximo domingo. Nós temos confiança de que é possível avançar, mas uma confiança que não fica à espera, uma confiança que vai à luta. Por isso, até ao dia das eleições, não podemos abrandar no esforço para conquistar novos votos, mas também que nenhum voto se perca, mesmo nenhum daqueles votos que podem contribuir para eleger deputados da CDU e dar mais força à força que temos hoje para avançar. O João fez-vos um desafio de o voto na CDU ser um voto certo e seguro e que ninguém falte no domingo. Pois, camaradas e amigos, eu sou um bocadinho mais ambicioso. Cada um de vocês que aqui está, temos a garantia que dão o voto na CDU. Mas já pensaram, se cada um de vós ganhar mais um voto de um amigo, de um vizinho, de um companheiro de trabalho, 500 com 500 eram 1000 votos na CDU aqui em Alpiarça. Sim, nós temos confiança. Confiança que vamos lá, reforçando a CDU com mais votos, mais deputados, com o nosso apoio, com a vossa iniciativa, com o vosso empenhamento, porque esta é a única força capaz de abrir um caminho de esperança para uma vida melhor. Sim, camaradas e amigos, nestes anos que passaram, nestes 3 anos e meio, em que conseguimos importantes avanços, nós tínhamos sempre uma premissa. Nós temos o primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo e não com o governo. Pois nós queremos manter este objetivo, manter este compromisso com os trabalhadores, com o povo, com Portugal, na defesa da nossa soberania. Viva a CDU!